Hoje eu tô aqui pra compartilhar um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, mas que mexeu muito comigo, impactou muito a minha vida e eu precisava compartilhar isso com vocês. Hoje é dia 8 de maio de 2018 e eu tive uma visão, Deus me deu uma visão com a volta de Jesus Cristo no dia 15 de março desse ano de 2018. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Bom, eu sou cristã evangélica, embora não goste dessa denominação, mas é como todo mundo por aí nos conhece, digamos assim. E faz mais de 10 anos que eu sou convertida, já vivi outras experiências com Deus, bastante impactantes, mas essa realmente foi assim a que mais mexeu comigo, sabe? Foi algo bem particular, uma experiência que assim que foi pra mim, mas eu também creio que não foi só pra mim, porque eu creio que Deus faz um propósito na nossa vida que sempre envolve outras pessoas, porque é com isso que Deus se preocupa. A única preocupação de Deus são as pessoas, né? As criaturas que Ele fez, os filhos que Ele fez. Pelo menos é nisso que eu acredito, tá? Então, no dia 15 de março, fui pra Piraí, na casa da minha mãe. Eu fui a trabalho. Piraí do Sul, uma cidade do interior do Paraná. E passei o dia normal lá, atendi meu cliente. À noite fui na casa de uma avó minha. E aí fui pra casa da minha mãe, tomei banho, dei banho na minha filha, a gente comeu e eu fui dormir. E aí eu só lembro que simplesmente eu acordei como se eu tivesse realmente aberto os meus olhos e eu me vi na casa da minha avó lá em Piraí. E assim, eu creio que existem dois tipos de visões. A visão que a pessoa tem acordada, consciente, talvez até com os olhos abertos, e a visão que Deus dá em sonhos, que é diferente de um sonho, é realmente uma visão, assim como acontecia com Daniel, que ele, muitas vezes, as visões que ele tinha era à noite, quando ele estava dormindo. E foi isso que aconteceu comigo. E aí quando eu me dei por mim, estava na casa da minha avó, na janela da sala, que você enxerga a rua. E aí eu olhei, eu olhei pro céu quando eu tava nessa janela. E eu vi a lua, uma lua bem bonita, bem grande, e só que de repente ela começou a se mover, como se ela estivesse cada vez ficando maior e cada vez se aproximando mais. E eu achei aquilo estranho. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, aí eu enxerguei minha mãe na visão também. Falei pra minha mãe, mãe, o que tá acontecendo? E aí vi que a lua foi ficando cada vez maior e se aproximando, como se ela estivesse, sabe, ficando mais próxima. E aí, de repente, eu vi em volta dessa nuvem um círculo vermelho. Se formou um círculo vermelho que refletia assim a cor vermelha na lua, então ela ficou vermelha. E aí, ao mesmo tempo, eu olhei assim logo pro outro lado, no céu, e vi que abriu um portal. E aí eu comecei a entender na visão, dentro do sonho da visão, eu comecei a entender o que estava acontecendo. Na hora eu me toquei, é a volta, Jesus está voltando. E aí, só que assim, na parte que estava a lua, o céu estava escuro. Não tinha estrelas, mas estava um céu preto e a lua. E do outro lado, onde abriu o portal, era como se fosse de dia, o céu estava azul e não tinha nuvens, mas estava azul, como se fosse dia, só que eu não enxergava a divisão entre a parte escura e a parte clara. E aí eu enxerguei um portal que se abriu, era um círculo bem grande, bem redondo e também cada vez parece que se aproximava mais. Era quase como se o céu estivesse tocando na terra, como se eu alcançasse de tão próximo que estava. E aí esse portal era um círculo bem grande e dentro parecia que tinha chamas de fogo, mas não era fogo, era alguma coisa que eu não... Assim, pra entender, eu acho que talvez pra que eu pudesse entender, era como se fosse um fogo, como se fosse chamas de fogo. E em volta dessa chama de fogo
tinha uma camada de nuvem, era uma nuvem bem certinha, bem assim, não era uma nuvem muito forte, era quase como se fosse transparente, que você enxergava o fundo do céu azul, assim, sabe? Mas era o círculo com a chama e em volta era uma camada de nuvem. E aí eu olhei assim nesse meio entre a lua vermelha e o portal. Ai, opa. E aí, aí abriu um portal e abriu 2 portais e 3 portais. Abriram-se 3 portais. Iguais, exatamente iguais. E aí, entre esse meio da lua e dos portais, eu vi Jesus descendo. Eu não via a face dele, na verdade, o que eu vi? Eu vi as vestes como se fosse do pescoço para baixo e era como se fosse desenhada fogo, como se fosse um lápis de fogo que tivesse desenhado, sabe? E aí eu vi só como se fosse o contorno das vestes dele e os pés assim flutuando enquanto ele descia, eu também consegui ver. E aí embaixo de Jesus descendo do céu, e embaixo assim tinham anjos que estavam tocando trombetas. Mas eu não enxergava esses anjos, só que eu sabia, ali na visão eu sabia e via que eram anjos. E aí Jesus falou assim pra mim: é só um aviso, mas eu já estou voltando. E ele falou mais alguma coisa que ali na visão eu compreendi o que era, mas quando eu acordei eu não sei dizer o que era, porque a lembrança que eu tenho é que parecia que era numa outra língua, que eu não sei qual que é. Aí Jesus me falou isso, e quando ele falou isso, então começaram a sair anjos daqueles portais e eles iam para todos os cantos da terra. Só que era tipo muito rápido e eu via como se... Eu sabia que eram anjos, porque não sei, eu sabia. E eu não via, mas era como se fosse um monte de luz, assim, flashes de luz saindo daqueles portais e indo para os cantos da terra. E aí Jesus falou isso e tal, e aí de repente assim, ali, mas tudo ali no mesmo cenário, na casa da minha avó, na sala da casa da minha avó, eu vi 2 cabeças de estátuas, tipo, do pescoço assim pra cima eram cabeças de estátuas. Elas flutuavam assim na frente das casas e paravam, e algumas casas essas estátuas entravam e outras não entravam. E 2 parou na frente da casa da minha avó, ficaram meio da dúvida se entrava ou se não entrava, mas elas acabaram entrando. E essas estátuas, na visão, eu tive o discernimento de que eram para marcar as casas que o diabo não podia tocar. E aí essas estátuas entraram, as 2 pela janela da casa da minha avó, e caíram no chão, só que elas não se quebraram. E aí eu peguei com a minha mão, disse que eu peguei as 2 cabeças de estátuas, e de repente elas se tornaram uma pedra na minha mão, assim, uma pedra chata, cor de caramelo, assim, como se fosse uma pedra mesmo. E daí nela tava escrito, entre aspas, assim, muito pouca fé. E aí tinha um casal desenhado com um carrinho de bebê e um bebê dentro. Tinha uns 3 bichinhos que eu não soube discernir o que era, o que realmente significava, mas eu lembro que uma era uma joaninha. E aí, nesse momento, quando eu peguei a pedra e olhei o que estava escrito, vi os desenhos, Deus falou pra mim: tudo vai depender da fé, se quem vai ou quem fica é pela fé. E aí, de repente eu olhei de novo pra frente da casa da minha avó e na rua assim desceu, disse que como se tivesse caído do céu em pé, desceu o Mateus. Diz no meu sonho, na minha visão, que era o apóstolo Mateus que tinha descido do céu pra conversar comigo. E ele falou muitas coisas também, que no sonho, assim, na hora da visão eu tinha discernimento, mas quando eu acordei eu não consegui lembrar o que era, porque também parecia ser em outra língua. E aí, ele só lembra que ele falava assim pra mim, que a minha missão era falar sobre a volta de Jesus Cristo. E aí eu acordei, só que eu não acordei assim, tipo, acordei. Não, eu... como se meu espírito tivesse voltado pro meu corpo. E eu simplesmente abri meus olhos. E eu tava ofegante, assim, quando eu acordei eu tava muito ofegante. E eu fiquei assim, como se realmente eu tivesse
tido aquela visão, tivesse vivido, estado ali naquele cenário e voltado pro meu corpo, sabe? É uma sensação que não sei explicar, mas foi mais ou menos isso que eu senti. E aí eu acordei e relembrei tudo que eu vi, eu comecei a orar e daí vem, né, toda aquela coisa e tal. Eu fiquei muito impactada, muito assim, foi uma coisa muito, muito, muito real que eu vivi. E eu acordei, tava na casa da minha mãe e eu não aguentei, eu acordei minha mãe, acordei minha irmã, desesperada assim, falando: mãe, Jesus tá voltando, Jesus tá voltando. E o que eu mais fico impressionada não foi nem pelo que eu vi nessa visão, mas pelo que eu senti no momento que tudo tava acontecendo, sabe? Foi algo assim que era um sentimento verdadeiro, sabe? Era um sentimento que eu pensei assim: meu Deus, tá acontecendo. Porque a gente que é cristão, a gente crê nisso, a gente sabe. Jesus vai voltar a qualquer hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20, daqui 1 ano, a gente não sabe. O fato é que a gente sabe que ele vai voltar. Mas quando eu tava vivendo aquela visão, a sensação que eu tive foi de que, meu Deus, tá acontecendo, sabe? É real, tá acontecendo. E aí eu senti muito assim no meu coração de gravar esse vídeo, compartilhar isso aqui no meu canal. Tanto que eu demorei muito tempo, porque já vai fazer quase 2 meses que eu tive essa visão. E eu compartilhei com o máximo de pessoas que eu pude, que eu conhecia, expliquei detalhes da visão e tudo mais. Porque, como eu disse, foi algo particular pra mim, eu creio que Deus estava ali operando na minha vida, mas também para que eu pudesse compartilhar isso com as pessoas próximas de mim, as que não são tão próximas assim pessoalmente como aqui no YouTube, mas que eu sei que tem gente que vai assistir esse vídeo. Assim como eu já assisti vários outros vídeos de visões que as pessoas tiveram assim da volta de Cristo. E só que assim, claro, a gente não sabe realmente. Parou de gravar e eu tive que voltar. A gente não sabe exatamente quando ele vem, nem como ele vem, a gente tem uma noção, mas eu não creio que vai acontecer como aconteceu na minha visão. Pode ser que aconteça, mas eu acho difícil. Mas o fato é que eu acredito muito agora, depois dessa visão que eu tive, eu acredito 100% de que Jesus vai voltar e que ele está voltando, que o tempo tá realmente muito curto. Não sei dizer quanto tempo, mas a sensação, não tô falando que que não é, enfim, mas aquilo que eu senti, sabe? Quando eu estava dentro daquela visão, era como se estivesse acontecendo mesmo, então era, tipo, muito rápido, foi muito antes do que a gente imaginava, e a sensação do que eu tive depois que eu vivi tudo é que eu daria uns 5 anos no máximo pra Jesus voltar. Mas é claro que isso é uma sensação que eu tive, não é, porque tá escrito que a gente não sabe quando ele vem, porque nem o filho sabe, somente o pai, que é Deus, que sabe quando Jesus Cristo vai voltar. Mas eu creio que é um alerta pra mim, para as pessoas que eu conheço, para a Igreja de Cristo, de que ele está voltando e muitas vezes nós estamos dormindo, estamos adormecidos, não estamos colocando valor naquilo que realmente é valioso e não estamos, sabe, buscando o que realmente importa, que é a eternidade. E depois desse sonho, eu confesso que antes eu tinha medo de não ir pro céu por ir pro inferno, sabe? Tinha medo de ir pro inferno. Mas depois que eu tive essa visão, que eu fiquei tão próxima, assim, parece como se eu estivesse realmente na frente de Jesus Cristo, que hoje eu não tenho medo de ir pro inferno, mas eu tenho medo de não ir pro céu, de não ver a glória de Deus, de não ver a face de Cristo, sabe? Então foi algo assim que me impactou muito, que foi uma experiência simples, digamos assim, que já tive outros sonhos com Jesus voltando e tudo mais, outras experiências, mas essa foi real pra mim, porque eu acredito que realmente eu estive naquele cenário, sabe? Que realmente aquilo aconteceu comigo, pra eu sentir, pra eu ver o que ia acontecer, pra eu, sabe, tipo, acordar pra vida. Então é isso, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu sei que tem muita gente que assiste aqui que não é cristão e tudo mais, mas você não é, como eu já disse pra algumas pessoas, você não é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito.
Mas é minha obrigação, tendo um canal aqui no YouTube falando sobre a minha vida, é minha obrigação como cristã compartilhar aquilo que eu acredito. Embora você tenha a liberdade de acreditar ou não acreditar, de seguir ou não seguir. Mas a minha obrigação é compartilhar aquilo que eu acredito, aquilo que Deus fala no meu coração, naquilo que eu realmente creio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E continue nos acompanhando aqui no canal. Um beijo, Jesus está voltando.